E agora vamos ver as promessas que Deus fez ao rei Davi. E elas são semelhantes a que Deus fez a Abraão, quando diz que o teu descendente, através do teu descendente, serão abençoadas todas as nações. E ao rei Davi também é algo bem semelhante. E em 2 Samuel 7, de 2 a 7, todo o capítulo é interessante, é importante, mas eu destaquei alguns versículos, em que o rei Davi diz ao profeta Natã: Poxa, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E o profeta responde: Vai e faz tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Ou seja, ele não habitou no tabernáculo, propriamente dito, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Andado não é a mesma coisa de habitar. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Deus não fez tal pedido para ninguém. Continuando. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. E aqui tem algumas coisas em que o rei Davi já estava estabelecido em sua casa, e Deus ainda diz: Vou preparar o lugar para Israel. E aqui fala algumas condições que parecem que não se cumpriu da forma que Deus falou, em que eles não seriam mais perturbados e que daria descanso de todos os seus inimigos. Porém, a gente vê que a guerra ainda continua, não foi só no passado, mas continua até hoje. E algo ainda muito importante: Deus fala para Davi que ele fará dele casa. E continuando: Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Sendo que aqui nessa promessa tem dois âmbitos de ação diferentes. A gente vai ver que também em outro momento é mencionado a mesma promessa, só que de forma diferente, sendo que aqui está falando do Messias, e no outro está falando realmente do descendente sanguíneo de Davi. Então tem tanto ação terrena quanto divina, porque o descendente de Davi, aquele que procederá dele, edificará uma casa ao Senhor. E a gente sabe que Jesus foi conhecido como filho de Davi, né? Sendo que também está dizendo que o seu trono será estabelecido para sempre. E o trono de Salomão, que também é descendente de Davi, não foi para sempre. Porém, houve até divisão depois do reino dele. Então a gente vai ver essa diferença. Sendo que, como aqui também está dizendo que se ele vier a transgredir, será castigado com varas de homens e com açoites de filhos de homens, a gente sabe que Jesus não tinha pecado em si mesmo, mas ele levou sobre ele as nossas transgressões, como está em Isaías 53:5. E por isso ele recebeu tal castigo. Não era dele mesmo, mas recebeu o nosso. Continuando. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti, diante do próprio rei Davi. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. E aí logo depois o rei Davi fala assim: Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens. Aqui Davi está falando que tudo isso que foi dito, na visão que o profeta Natã recebeu e passou para o rei Davi, é para tempos distantes. Não era para logo em seguida, assim como o seu filho Salomão construiu um templo dedicado ao Senhor, mas que na verdade era para tempos distantes e que seria instrução para todos os homens, não é somente para o povo de Israel. Apesar de que a gente sabe que os judeus creem que quando o Messias vier, eles ensinarão a todos os povos, mas vamos entender isso ainda melhor. E novamente, no versículo 27, Davi repete aquilo que Deus falou para ele, em que faria dele casa. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: Edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. E agora, para a gente ver que realmente tem essa diferença de descendente sanguíneo e o celestial, em 1 Reis 2:4, aí Davi agora está falando: para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Sendo que existe uma diferença do reino de tal pessoa ser eterno e nunca faltar sucessor no mesmo trono. Não é a mesma pessoa que estará governando.
E Deus também faz uma promessa similar ao rei Salomão, porém condicional, dizendo em 1 Reis 9, 6 a 7: Se, porém, vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartares de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Sendo que no capítulo 11, a gente vê que Salomão realmente caiu em idolatria. E Deus aqui já estava falando que eliminaria Israel da terra que deu, e também lançaria para longe dele essa casa que santificou o seu nome. Então esse templo já tinha seus dias contados também. Porém, essa ainda não é a principal questão. Em Êxodo 24 e 25, Deus fala assim: Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E agora olha só essa condicional. Se me levantares um altar de pedras, não o farás com pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-ás. E já adiantando que essa proibição principalmente envolvia o ferro, porque o ferro era usado para ferramentas de guerra. Então tinha essa simbologia em que, mesmo o ferro sendo difícil para quebrar algumas pedras, ele jamais poderia ser usado para cortar tais pedras. Sendo que lavrar é a mesma coisa de lapidar, de cortar, trabalhar alguma pedra. Existe uma diferença de construir um altar com as pedras encontradas na natureza, em sua forma natural, e você cortar elas para poder encaixar em uma nas outras. Então existe essa proibição de Deus. E a gente vê que os patriarcas fizeram assim, as pedras que eles encontravam na natureza, assim eles faziam um altar para o Senhor. Porém, existe uma explicação judaica que é de difícil comprovação, que está até escrito em alguns livros que eles têm, Pirkei Avot, Ética dos Pais, e no Midrash, que diz que, resumidamente, nos 6 dias da criação, Deus criou um inseto pequeno como um grão de cevada, que podia cortar qualquer material, inclusive a mais dura rocha, simplesmente passando por cima, e o seu nome era Shamir. Porém, no tempo do rei Salomão, esse inseto já não existia mais, mas ensinam que Salomão conseguiu trazê-lo de outra dimensão para cortar essas pedras. E a gente vê que em 1 Reis 6 e 7 não se ouviu barulho de ferramentas durante a construção do primeiro grande templo. Mas a gente vai ver que a proibição não era somente de manejar ferramentas sobre ela, mas também de lavrar, de alguma forma, lavrar, cortar, trabalhar essas pedras. Sendo que construir algum templo somente com pedras na sua forma natural, encontradas na natureza, para construir um templo, isso seria algo praticamente impossível, pelo menos para o ser humano. E a gente vai ver que em 1 Reis 5, 17 e 18, de alguma forma, essas pedras foram lavradas para a construção do primeiro templo. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão. E os de Irão e os giblitas preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. De alguma forma, essas pedras foram lavradas. Em 2 Reis 12, 7, 11 a 12, diz que um outro rei, tem o nome de Joás, ele fez o que era reto perante o Senhor, ele estava alinhado com os preceitos de Deus, e para consertar e para fazer algumas manutenções na casa de Deus, ele também comprou madeira e pedras lavradas para fazer esses reparos, desses estragos. Então também foi colocado pedras lavradas. E o mesmo ocorreu com Josias, ele também era reto diante de Deus, e também comprou pedras lavradas, em 2 Reis 22, de 1 a 6. E aqui já existe um mistério, porque não significa que, de alguma forma, Salomão profanou o templo, mas que a proibição era tanto de manejar ferramentas como de cortar essas pedras, mas que Deus, de alguma forma, permitiu que tudo isso acontecesse com um propósito maior a ser revelado. Porque a gente vê que a Shekinah de Deus desceu sobre o templo, Deus abençoou aquela casa, mas existe um propósito ainda maior sobre essas coisas. E esse mistério foi abordado em Lamentações 3 e Miqueias 6, de forma ali codificada, porém a gente vai dar só essas duas pistas por enquanto, para o vídeo não ficar tão longo, e a gente acabar fugindo um pouco do tema principal.